Dois textos básicos nós vamos nos basear para trabalhar esse tópico sobre o homem redimido. Texto conhecido, e o trabalho vai ser assim, só para você entender um pouco como é que nós vamos elaborar esse tema. Nós não temos desde o primeiro estudo, vocês ouviram isso, nós não temos um versículo na Escritura que trata sobre namoro. Esse não é um tema bíblico em termos práticos, mas, sem dúvida, compromisso, não é? A desposar, que é um tipo de noivado, o que antecede a um casamento. Então, há um processo que antecede ao casamento. Como a gente vai chamar isso, namoro ou corte, não é o nosso problema aqui. Nós não vamos brigar por um termo. Nós vamos tentar encontrar nas Escrituras isso. Então, o que Richard Phillips vai fazer é pegar os textos que falam sobre casamento e dar um passo para trás. Eu achei fantástico a abordagem dele. É como ele disse assim, nós vamos andar de costas. Como funciona? Nós vamos ver o que Deus quer para o homem dentro do casamento, o homem cristão, e nós vamos ver o que ele requer do indivíduo num relacionamento antes do casamento. Então, com base no que Deus já disse, o que o homem deve fazer, o que ele é no casamento, nós vamos entender o que o homem deve fazer no relacionamento. Tá certo? Então, vai ser esse princípio. A mesma coisa com a mulher. O que a Bíblia diz sobre a mulher no casamento, então, é o que vai ser requerido dela naquilo que nós chamamos de namoro ou corte, aqui como nós já ouvimos. Não é? Então, alguns pontos introdutórios. Esse aí é um deles, para que a gente possa entender o que está escrito. Agora, esse tema, ele vai apresentar, ou esse material, ele vai apresentar, não é? Vamos chamar assim, um aspecto dentro do relacionamento, um aspecto revolucionário, só pode dizer assim. E aqui são as palavras do próprio autor, não é certo? Esse capítulo vai revolucionar qualquer relacionamento, certo, que está em crise, e um relacionamento que está vivendo dias difíceis e de dor, e vai procurar fundamentos piedosos para que possamos ser guiados. Então, em qualquer relacionamento, seja namoro ou casamento, o que pode estar acontecendo aqui, esse texto, esse capítulo vai nos ajudar muito a entender e a elaborar com ele, tá certo? Resumindo, irmãos, rapidamente, para entrarmos diretamente naquilo que é o homem redimido dentro desse relacionamento redimido em Cristo, certo? O milagre da graça que nos alcançou, o milagre do Evangelho que nos alcançou, a salvação que veio até nós, não é? Porque ela, sem dúvida, é um tipo de milagre, podemos dizer assim, que é a obra da redenção. Então, ela ocorreu de modo poderoso na minha vida. E agora, duas pessoas que conheceram esse Evangelho e que foram alcançadas por essa graça redentora, poderosa, certo? Um homem e uma mulher, eles vão se comprometer debaixo desse conceito de graça, certo? Para viver um relacionamento pactual de amor que Deus estabeleceu diante deles na Bíblia. É exatamente isso. Dois indivíduos, um homem e uma mulher, que foram alcançados pela graça de Deus redentora, não é? Eles vão se comprometer num pacto de amor diante de Deus e para fazer aquilo que Deus estabeleceu diante deles, como está revelado nas Sagradas Escrituras. Primeiro ponto, homem redimido, né? Até aqui, se nós relembrarmos os estudos que nós fizemos desse tema, até aqui nós vamos ver que alguns princípios gerais foram estabelecidos sobre relacionamentos redimidos em Cristo, tá certo? É impossível você tratar isso como algo de menor importância, não é? Imaginar que a conversão é algo de menor importância dentro de um relacionamento, porque não é. Na realidade, ela é essencial para um bom relacionamento. Nós nos voltamos para Deus em busca da redenção e salvação e do perdão dos nossos pecados. Consequentemente, nós estamos aptos para ministrar um ao outro segundo a fonte da graça. Nós recebemos graça da parte de Deus
E o relacionamento, ele é exatamente a ministração daqueles que receberam graça para viverem dentro dessa estrutura relacional. A graça recebida é a graça requerida, tá certo? Assim como o padrão do pecado e da maldição que Deus derramou sobre os homens de forma especial ou particular para cada indivíduo, veja, Deus derramou a maldição, todos, tanto o homem quanto a mulher, caíram em pecado e foram amaldiçoados e receberam a condenação. Mas essa maldição, ela cai sobre o homem e sobre a mulher de forma distinta quanto à função deles. É claro, então, que dentro da redenção, o Senhor restabelece o padrão que foi ordenado na criação. Então, o homem e a mulher não recebem exatamente a mesma punição, tendo ambos sido amaldiçoados por causa, ou melhor, estando debaixo de maldição por causa do pecado, eles tiveram consequências distintas. Para que fique claro que quando a graça nos alcança, nós vamos restabelecer o padrão que Deus ordenou na própria criação. Então nós vamos mais uma vez voltar para a Escritura Sagrada e ver o que é que a Bíblia ensina sobre casamento. Lembra que eu falei? Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre família e nós vamos dar um passo atrás e ver o que isso então pode implicar em termos de relacionamento chamado namoro ou corte. Mas independente do termo que você escolher, namoro ou corte, a palavra não pode faltar: piedoso. Namoro ou corte piedoso. Então, a piedade é uma marca desse relacionamento. 2 textos básicos a Escritura nos oferece, irmãos, não é? Veja lá, nós vamos lembrar bem desse texto. Efésios capítulo 5, verso 22 a 33. Efésios 5, 22 a 33. E outro texto está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 7. Então, as duas passagens conjugadas, irmãos, embora tendo diferenças curtas ou pequenas de uma para outra, elas têm ênfases interessantes que nós devemos explorar, certo? Então, agindo de acordo com um padrão que foi colocado diante de nós, o homem cristão e a mulher cristã devem progredir no seu relacionamento de tal maneira que seja adequado para o que Deus ordenou para a bênção no matrimônio. Então veja só, o que cada homem e cada mulher nesse contexto, no relacionamento cristão, devem fazer é avançar dentro do padrão que Deus determinou para eles no casamento. Então, se é requerido do homem e da mulher algumas coisas específicas no casamento, como é que no namoro eu avanço para isso biblicamente? Como é que eu chego naquele patamar ordenado por Deus dentro do casamento? E é esse o trabalho que nós vamos então começar a trabalhar, analisar, melhor dizendo. Primeira coisa importante, vamos considerar o seguinte: Paulo ensina sobre matrimônio claramente em Efésios 5, versos 22 a 28. O que é que Paulo primeiramente ensina nesse capítulo, irmãos? Qual é a primeira coisa que ele ensina? Ele diz ao homem, não é, literalmente, que Deus espera dele alguma coisa específica, que ele deve liderar o relacionamento redimido. É requerido do homem que ele lidere, que ele conduza esse relacionamento. O marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Deixa eu só fazer uma análise rápida aqui, para a gente avançar nesse tema. Adão foi colocado como o Senhor no jardim, não é? E Eva foi colocada como sua auxiliadora e companheira. Assim é para ser o casamento também. Entretanto, no relacionamento chamado namoro ou corte, o homem não tem o direito de esperar submissão da mulher, tendo em vista que a obrigação é reservada para o matrimônio. Não existe aqui mudança de autoridade. O namorado não pode exigir da moça submissão
como se fosse marido. Só tem aqui dois princípios claros de autoridade. Ou ela está debaixo da autoridade dos pais, ou está da autoridade do marido, mas não do namorado. Entende? Então, no relacionamento chamado namoro ou corte, não é esperado, em hipótese alguma, que o homem exija da moça submissão como se ele fosse marido dela. Ele deve pensar que aquilo que ele vai fazer agora é declarado ou modelado pela obrigação do marido, que é amar a sua esposa. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não é necessário que o homem se apaixone, irmãos, no primeiro encontro. Não é necessário que o homem se apaixone no primeiro encontro. Mas se ele deve amar a sua esposa, literalmente, esse é o tipo de autossacrifício, de amor que se autossacrifica. É isso que ele deve mostrar, literalmente, como o Senhor mostrou pela igreja. Se ele vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja, é esse amor sacrificial que ele deve buscar, sabendo que é isso que ele vai fazer no casamento. Para uma mulher, solenemente, é apenas aquilo que diz respeito à proteção dela. Então eu vou me entregar por ela para protegê-la. Então o que é que o homem morre pela esposa? Normalmente a gente pensa assim, não é? Como é que eu protejo a minha esposa? Comprando uma arma, evitando que algum assalto aconteça com ela, protegendo ela das pessoas que estão lá fora. E muitas vezes é assim que eu penso. Mas não é isso, irmãos. Nós nos esquecemos, e é agora no relacionamento que eu tenho de aprender isso. Nós nos esquecemos, literalmente, que quando a moça entra num relacionamento com o rapaz, ela principalmente precisa ser protegida dos pecados do próprio namorado. Dos pecados do próprio namorado. Ela deve ser protegida porque ela está entregando a ele o seu coração, e ela deve ser protegida da própria malícia do coração do homem. O inimigo que o homem precisa se colocar de pé para enfrentar e destruir, irmãos, é aquele que vive dentro de nós mesmos. Você quer proteger a sua namorada? Mortifique-se, abandone seus pecados, não viva para buscar prazer antes do casamento, naquilo que só pertence ao casamento. Aquele que é egoísta, esse homem que vive dentro de nós mesmos, egoísta, insensível, que não tem compromisso com nada, esse homem precisa morrer, para que essa moça esteja segura e ela seja abençoada no relacionamento. Paulo nos lembra ainda, irmãos, que o objetivo de Cristo ao morrer na cruz, ou morrer por sua noiva, foi que ele pudesse santificá-la, diz o verso 26 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Lembre-se que é através da palavra que Jesus procura apresentar à igreja, é através da própria palavra. E ele vai apresentá-la no esplendor, sem mácula, sem defeito, sem mancha, diz o texto, sem pecado. Através da sua palavra e através das suas obras, ele vai fazer isso com a igreja. Assim, nós e o homem que vai casar e que procura ter um relacionamento com uma moça, ele precisa ministrar o evangelho,
Ele precisa ministrar o evangelho a ela. Sabe por quê, irmãos? Porque quando ele fizer isso, quando ele estiver apresentando o evangelho a essa moça, a beleza espiritual e o bem-estar dela será revelado. Porque como é que Cristo vai fazer com ela? Apresentá-la sem mácula e sem defeito. É quando você a conduz na palavra, quando você a instrui na palavra, é quando você ensina a palavra, que você vai fazer com ela a beleza dela que Cristo mais percebe será manifestada. A santidade de vida. Paulo conclui da mesma maneira que o marido deve amar sua esposa como seu próprio corpo, né? Ele vai dizer isso, né? Aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo. Assim como Deus colocou Adão no Éden, irmãos, para trabalhar e guardar, essas palavras elas podem ser literalmente traduzidas, nutrir e proteger. Deus colocou o homem no relacionamento com a mulher para que ela possa crescer espiritualmente dentro de um contexto seguro, debaixo do amor daquele que está pronto para dar a vida por ela. Isso, irmãos, é amor masculino. Isso é amor de homem nas Escrituras Sagradas. Porque assim como o homem ama, é Deus quem define o modo como o homem deve amar a sua esposa. E isso é o amor de um homem. Nutrir e proteger. O homem deve mostrar, irmãos, uma preocupação naquilo que nutre e naquilo que protege a sua namorada ou a sua corte, né? Aquela com que ele se relaciona antes do casamento. Porque quando você faz isso, irmãos, é como se estivesse tendo o instinto de cuidar de você mesmo. Porque ninguém jamais odiou ao seu próprio corpo. Como cristãos, os homens podem e devem fazer isso. As mulheres, nas suas vidas, irmãos, brilharão com a beleza espiritual que é preciosa para Deus, quando o homem for homem, biblicamente. Eu costumo dizer isso, às vezes as esposas, elas correm em busca de beleza externa, nada contra isso, tecnicamente falando, mas se colocam em risco para fazer cirurgias ou coisas dessa natureza, muitas vezes, porque a única coisa que o marido exalta na esposa é a parte externa, e ela teme que uma outra moça seja mais bonita que ela teme. E às vezes nós não pensamos na beleza que o marido, o nosso Senhor Jesus Cristo, mas percebe nela, que é a santidade, a verdade, a justiça. A segunda passagem principal no texto que nós estamos estudando é 1 Pedro 3, de 1 a 7. Primeiro, rapidamente vimos Efésios 5, não é, 22 a 28, agora 1 Pedro 3, versos 1 a 7, irmãos. Aqui vamos chamar o volume da exposição aplicado à mulher, não é? É grande, e ele só deixa apenas um verso para lidar com o homem nesse capítulo. Mas o que é muito instrutivo aqui é que Pedro diz o seguinte: marido, ame sua esposa de modo compreensível, com entendimento. Há uma tradução que diz assim, irmãos: ame a sua esposa de acordo com conhecimento. Ame a sua esposa com conhecimento. O que significa dizer que o marido, ele deve prestar atenção à sua esposa. Ele deve prestar atenção a ela, ele deve conhecê-la.
Lembra que o nosso Deus disse isso acerca de nós. Lembra disso. Está lá escrito, irmãos, lá no texto, no Salmo 103. Quando ele diz assim, com todas as letras, ele sabe que nós somos pó. Ele sabe o que nós somos. O marido, o noivo, o namorado, deveria conhecer a sua namorada, biblicamente falando. Como? E como isso deveria acontecer, irmãos? Vamos lá, só para você entender um pouco desse assunto. Conheça a vulnerabilidade dela. Esteja atento com que ela se preocupa. Preste atenção nas ansiedades, no peso que ela leva, na angústia que toma conta do coração dela. E faça dessas preocupações dela as suas próprias. Faça da angústia dela a sua angústia. Faça da dor dela a sua dor. Você precisa conhecê-la. Como isso pode ser traduzido para um relacionamento de namoro, irmão, já que isso é o que Deus requer no casamento? Como é que o namoro pode ser numa situação como essa, literalmente, né? Essa é a intimidade máxima que o namoro pode permitir. Essa é a intimidade que você deve ter com ela, não a sexual, mas essa é a intimidade que você deve ter com ela. Um homem piedoso, ele buscará o conhecimento acerca da moça que ele está gastando tempo com ela. E ele não está preocupado apenas como ela aparenta, como ela é engraçada, quais os filmes que ela gosta. A gente é muito parecido, a gente gosta dos mesmos filmes. Agora, nesse mundo guerigueriano que nós vivemos, né, a paleta de cor dela é igual, entende? Nós vamos sendo transformados no sistema bem complexo, enquanto eu deveria literalmente me preocupar, irmãos, com a saúde espiritual dela. E isso é progressivo, do namoro ao casamento. É nesse processo que a mulher ela vai confiar em entregar o seu coração àquele com que ela vai casar. Ele se importa comigo. Ele sabe das minhas necessidades. Ele ora diante das minhas lutas. Ele me ajuda nas Escrituras Sagradas. Ele me guia pela palavra. A segunda ação nesse texto de 1 Pedro é mostrando honra. Um homem pode olhar para sua esposa, irmãos, ou para a mulher com que ele está namorando, como um meio para o seu próprio fim. O que é que ele quer? Ela não está aí para apenas te dar prazer, seja fisicamente ou emocionalmente. Ela é aquela que você vai honrar. Quando ele fala acerca de uma mulher como um vaso mais fraco, ele não está diminuindo a mulher, irmãos, de maneira nenhuma. O fato de que a mulher está numa posição de vulnerabilidade no que diz respeito aos homens, não é em nada mostrar que ela é inferior ao homem. Qual é a solução desse problema que nós temos hoje? É a demonização do homem. Qual é a mulher se tornando cada vez mais independente? E a solução que a Bíblia dá é exatamente oposta, para que os homens sejam homens e honrem a sua esposa ou
a sua namorada nesse contexto aqui. As mulheres são assim porque Deus as criou assim, irmãos. Foi assim que Deus as fez. Na sua obediência a Deus, uma esposa cristã, ela se coloca nas mãos do seu marido. Ela torna-se dependente dele. Especialmente para criar filhos, para ter filhos. Ao invés de ficar ressentida, ou se ressentir do cuidado ou do amor que deve ser dado, essa mulher que é honrada, amada, ela vai entregar graciosamente o seu coração ao seu namorado, no caso ao seu marido na sequência. A vulnerabilidade da mulher é parte da beleza, irmãos. Você sabe por quê que é parte da beleza? Quando Adão viu Eva, depois de acordar, ele cantou esse cântico. Esta, afinal, é aquela que foi preparada para mim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. O melhor da masculinidade de um homem se revela em cuidar, em honrar, em proteger, em nutrir a esposa e a sua casa. O melhor do aspecto feminino dela será manifestado, e o melhor da masculinidade dele será manifestado. Preste atenção como ela vive. Preste atenção o que está no coração dela. E ministre ao coração dela para o bem-estar dela. Isso mostra o valor e a glória desse relacionamento, irmãos. E Pedro vai dizer claramente por quê. Porque ele diz, primeiro é que as esposas elas são herdeiras conosco, ou com vocês, diz ele, da graça da vida. Elas são herdeiras, diz ele. Lembre-se, irmãos, que nós observamos lá atrás, no jardim do Éden, claramente, quando Deus fez a humanidade, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele os criou macho e fêmea. O coração da mulher leva diferentemente a imagem de Deus, diferente do homem. Não que eles são diferentes, a imagem de Deus é verdade, santidade, justiça, tanto no homem quanto na mulher. Só que a função deles se manifesta diferentemente. A exibição da masculinidade bíblica, irmãos, não é manifestada totalmente nessa terra, até que Deus conceda ao homem a esposa para que ele cuide dela. Alguém vai dizer, mas quer dizer que Jesus Cristo então não exerceu masculinidade plena? Jesus Cristo veio e exatamente o padrão para que eu cuide da minha esposa é como Cristo cuidou da esposa, que é a igreja. Sim, ele mostrou, ele não precisou de casamento como nós, mas ele revelou dessa maneira, cuidando da sua igreja. Nós acabamos de ver, dando a vida por ela, honrando, exaltando, restaurando, perdoando e entregando ela ao Pai sem mancha e sem mácula. Pedro nos lembra, irmãos, que nós não devemos negligenciar o cuidado para com as mulheres, a fim de que as nossas orações não sejam impedidas, diz o texto, ou terminadas, diz o texto em Pedro. Isso chama atenção para aquilo que Malaquias fala. Ele repreendeu os homens em Jerusalém, na época dele, pela maneira como eles tratavam suas esposas. Eles diziam, por que o Senhor não mais recebe as nossas ofertas?
Porque o Senhor não aceita mais o favor das nossas mãos. Por que está acontecendo isso? Malaquias 2, 13 e 14. Porque Deus não recebe o culto, irmãos. Porque Deus não responde às orações. A razão, diz o profeta, era infidelidade às suas esposas. Porque o Senhor, diz o texto, é testemunha entre ti e entre a mulher da sua mocidade, a quem você tem sido infiel, sendo ela sua companheira e sendo sua esposa pelo pacto ou por meio de uma aliança. O ponto de Malaquias é que as esposas que os homens de Israel estavam negligenciando, irmãos, e em alguns casos até descartando, porque estavam divorciando e casando com outras, elas eram preciosas para o Senhor, a ponto de as orações, os sacrifícios e as ofertas deles não serem recebidas. Não há como você ter autoridade na igreja se você não tem autoridade na sua casa. É isso que Paulo diz a Timóteo. Você não governa bem a sua casa, você não pode governar a casa do Senhor. É o mesmo princípio. As nossas orações não são ouvidas. É para você entender o quanto o Senhor ama o mais fraco, como Ele ama o vulnerável, como Ele ama aquele que está debaixo dessa proteção e como Ele é quem zela por ela. E o marido deveria ter mais cuidado com isso. Deus as valoriza com grande amor. Os homens deveriam pensar sobre isso. A maneira como eles tratam sua namorada nesse contexto e sua esposa afetará o seu relacionamento com Deus, certamente. Afetará o seu relacionamento com Deus, seguramente. Há uma expressão, né? Filha de papai. Essa é uma linguagem que não seria errado dizer aqui, guardando os preceitos equivocados desse termo. A mulher literalmente é aquela que o Senhor, nesse contexto, preserva de tal maneira que até o relacionamento do marido com Deus, até as orações não são ouvidas, porque nós quebramos o relacionamento com aquela que o Senhor nos deu por esposa, ou com essa que vai ser a nossa esposa. Então deixa eu terminar colocando algumas sugestões práticas, irmãos, né? Como é que nós podemos colocar em ação, dentro do relacionamento, esses princípios? O que é que nós devemos fazer? Então aqui, eles são 7 princípios rápidos que eu quero falar. Eu vou repetir um por um, sem aprofundar neles, mas vai ficar claro por aquilo que a gente já estudou até aqui. Primeiro, se comprometa em liderar um relacionamento piedoso. Se comprometa em liderar um relacionamento piedoso. Leia as passagens da Bíblia acerca de como os homens e as mulheres e todos os cristãos deveriam tratar um ao outro. Especialmente, cuide, produza, você deve produzir limites para que não haja queda na área sexual. O homem diz assim: nós não fizemos nada demais porque ela era muito forte. Você é o líder. É você o líder. É de você que é esperado proteção. Não é dela. Segundo, irmão, segundo aspecto, decida antecipadamente se você está disposto a amar uma moça de modo sacrificial e nutrindo-a
segundo a Bíblia ensina. Até que você esteja pronto para que fielmente você tenha condições de segurar ou apegar-se a um coração de uma mulher e tomar o coração dela nas suas mãos. Se você não estiver pronto, não entre em um relacionamento de namoro. Não entre. Terceiro, compreenda que Deus quer que você aprenda a colocar os interesses dela na frente dos seus interesses. Pergunte a ela o tipo de coisas que ela gosta de fazer e gaste tempo fazendo aquilo que ela gosta de fazer. Quarto, voluntariamente, fale acerca do relacionamento. Inicie diálogo honesto acerca de como você se sente. Não se ressinta do desejo dela de ter o relacionamento definido, mas proteja ela e o coração dela, fazendo literalmente, irmãos, o seu nível de compromisso claro e deixando um nível de compromisso claro para ela. E deixando claro para ela também que o tipo apropriado de intimidade seguirá juntamente com o compromisso físico somente quando nos casarmos. Nós teremos intimidades nesse processo, mas a Bíblia é clara em dizer: deixe o homem, pai e mãe, una-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A intimidade, esse é o nível que você vai seguir. Você não vai adiante disso. Quinto, preste atenção no coração dela. Preste atenção e pergunte a ela sobre os pesos, as angústias e os cuidados que ela tem nessa vida. Procure meios de ministrar a ela. Ao invés de você ser crítico, fale palavras de encorajamento e suporte ela. Ela vai com muita facilidade entregar o coração a você. Sexto, não seja vergonhoso, não se envergonhe na ministração da palavra de Deus a ela. Não pregue, mas a exorte. E lembre sempre a ela das promessas e do amor de Deus por ela em Jesus Cristo. Faça o seu principal objetivo que ela seja espiritualmente mais forte, estando no relacionamento com você. Desde que quando começamos, ela ama mais ao Senhor do que quando... Estamos hoje em posição melhor do que quando começamos. Eu sei, diz ela, que hoje eu sou mais firme do que antes. Mais firme do que antes. Sétimo e último. Se alguma coisa acerca dela lhe incomoda, pense em como você pode encorajá-la nessa área. Lembre-se, ninguém entre nós é sem defeito. Não há ninguém perfeito. Ninguém perfeito. Em nenhuma área. Se você encontrar alguém perfeito, se afaste dele. É mentira, é ilusão, porque não existe ninguém perfeito. Ore pelas fraquezas dela.
e tente fortalecê-la nessa área. Se suas preocupações não são suficientes para deter você de casar com ela, para impedir você de casar com ela, deixe claro para ela o que você pretende fazer. Mas se as preocupações que você tem com ela podem impedir você de ir adiante, você precisa deixar claro isso para ela, para o bem dela. São aspectos tão importantes, irmãos, mas ao mesmo tempo, como nós precisamos amadurecer nessa área. Eu diria mais, nós falaremos depois sobre as mulheres, mas hoje eu preciso falar com os homens. É necessário que os homens aprendam o que é ser homem biblicamente. Porque você vai ser homem biblicamente quando aquela que Deus lhe entregou, seja num namoro ou num casamento, elas vão parecer mais com Cristo do que antes. Mais com Cristo do que antes. Vamos orar ao Senhor. Na próximo encontro, nós vamos lá trabalhar literalmente com o texto A Mulher Redimida, como esse conceito de namoro, de corte deve funcionar na mente e o que ela deve fazer dentro desse relacionamento. Quando nós concluirmos essa etapa, aí nós vamos ter aulas práticas de primeiro encontro, como funciona a luz da Escritura, o que ele deve fazer, qual o conceito de intimidade. Nós vamos lidar com essas coisas de modo bem mais prático. Hoje nós estamos lidando com conceitos estruturais, depois nós vamos lidar com aspectos mais práticos na sequência, tá bom? Se Deus nos permitir. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Santo Deus, porque temos o privilégio de aprender da Tua Palavra, vendo e sabendo das nossas próprias faltas e iniquidades e fraquezas. Sabendo, ó Deus, como precisamos da Tua graça, como homens casados, como também jovens aqui que buscam um relacionamento, ou que estão em relacionamento. Ó Deus, ajuda-nos em tudo, para que cumpramos a nossa função, que é fazer o bem aos outros. O maior bem que você pode fazer ao outro é em Cristo e pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito, ver o outro mais parecido com Cristo. Em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso, certos da nossa miséria e fraqueza, mas do teu poder. Em nome de Jesus. Amém.